Descobri a traição da minha esposa, quando ela deixou provas em nosso carro. Então me vinguei destruindo o negócio que ela lutou tanto para construir. Eu, homem, 37 anos, sou casado com minha esposa, Patrícia, 37 anos, há 9 anos. Eu achava que estava tudo bem entre nós, mas os últimos acontecimentos me mostraram que eu não tinha a menor ideia do que realmente estava acontecendo na minha vida, e com a pessoa que eu pensei conhecer tão bem. Isso quebrou completamente a minha confiança nas pessoas, porque eu tinha colocado tudo na confiança que depositei nessa mulher. No fim das contas, ela me traiu. E o pior, não demonstrou nenhum remorso, porque não foi ela quem decidiu confessar, fui eu quem descobriu. Até hoje, ela nem desconfia que eu sei de tudo. Eu nunca me senti assim antes e nunca estive em uma situação nem próxima a essa. Então é difícil saber como devo agir a partir de agora. Eu sei que provavelmente isso vai terminar com a separação. Mas, e depois? Como recomeçar depois de 9 anos de casamento e de toda uma expectativa de que estaríamos juntos para sempre? Nós não somos ricos, mas estávamos melhorando de vida. Ela é dona de um pequeno negócio que cresceu bastante nos últimos anos. Eu trabalho em uma construtora. Nossas finanças nem sempre foram boas. Antes, tínhamos 2 carros, mas quando passamos por dificuldades, optamos por vender o meu, já que as parcelas eram bem mais altas por ser uma caminhonete. Desde então, eu passo a usar transporte público ou peço carona para ela no caminho para o trabalho. Não é o mais prático do mundo, mas funcionava bem e ainda nos ajudava a economizar, já que ficamos com apenas uma prestação de carro por mês. Raramente eu uso o carro sozinho, principalmente nos fins de semana. É nosso carro, mas, na prática, ela dirige uns 90% do tempo. Por isso, eu nem sempre sei o que acontece com o carro. Mas, ironicamente, foi justamente por dividirmos esse carro que eu descobri a traição. Se eu tivesse o meu, nunca teria achado a prova da forma que achei. Essa é a única parte boa de tudo isso. Por mais que doa, ainda é melhor do que viver enganado todos os dias. As pessoas dizem, o que você não sabe não pode te machucar. Até é verdade, mas eu não sou do tipo que prefere viver na ignorância. Ninguém deveria querer viver sob uma mentira, e eu estou aliviado por não estar mais nesse papel. No último fim de semana, eu avisei a Patrícia que ia pegar o carro para jogar uma partida de futebol com amigos. Aproveitei para dizer que passaria em um lava-rápido para dar aquele trato no carro, já que fazia muito tempo que não cuidávamos dele, e o interior já estava ficando meio sujo. E aqui entra um hábito meu que sei que algumas pessoas discordam. Antes de levar o carro para a limpeza, eu tiro os lixos maiores, latinhas, embalagens de fast food, esse tipo de coisa. Acho desnecessário deixar isso para o funcionário que vai detalhar o carro. Além disso, é uma boa forma de evitar que algum objeto de valor que tenha caído no chão acabe indo embora sem querer. Então, comecei a dar uma geral rápida antes de sair de casa. Foi aí que encontrei algo que, sem sombra de dúvidas, era a borda de uma embalagem de preservativo. Não era um pedaço pequeno que poderia ser confundido com embalagem de ketchup, por exemplo. Era dourado, comprido o suficiente para não restar dúvidas, e ainda tinha um pedaço de texto impresso. Na hora, o que era para ser só uma limpeza rápida virou uma investigação. Vasculhei o carro inteiro tentando achar mais alguma coisa. Não encontrei nada além daquele pedaço, mas guardei comigo. Mesmo assim, segui o plano. Deixei o carro no lava-rápido e, com toda a vergonha do mundo, pedi ao funcionário que, caso encontrasse algo parecido, me avisasse. Ele entendeu, apesar da situação estranha. Depois fui para o jogo de futebol e, por algumas horas, consegui tirar aquilo da cabeça. Mas, assim que fui buscar o carro, a preocupação voltou. O rapaz me disse que não encontrou mais nada. Isso me deixou ainda mais confuso. Será que eu estava exagerando? Será que aquele pedaço poderia ser de outra coisa? Quando cheguei em casa, a Patrícia percebeu que eu estava estranho. Mas eu não podia falar nada sem ter certeza. Acusar a esposa de traição é como pedir um teste de DNA para o filho. Se você estiver errado, acaba com tudo. Se estiver certo, ainda assim vai explodir, mas pelo menos você dorme com a consciência tranquila. Me senti ridículo, mas fui trancar no banheiro e pesquisar embalagens de preservativos na internet. Comparei marcas, cores, formatos, até confirmar. Era de um Trojan Magnum. O detalhe do texto e a cor batiam exatamente. Mostrei até para um amigo de confiança, e ele confirmou na hora. Disse que, mesmo se eu tivesse alguma dúvida, aquilo apontava fortemente para uma traição, e que a Patrícia teria que aceitar que a acusação não era infundada. Decidi que ia confrontá-la naquela mesma noite. Não conseguiria esperar mais sem enlouquecer. Ela estava na sala vendo TV. Cheguei e disse que precisava falar sério. Ela desligou o som e se virou para mim. Mostrei o pedaço da embalagem e disse que tinha encontrado no carro. Na hora, percebi a mudança no corpo dela quando reconheceu o que era. Mas tentou disfarçar,
fingindo não saber do que se tratava. Perguntou o que aquilo supostamente era. Eu fui direto. Era a ponta de uma embalagem de camisinha. Ela, então, perguntou se eu não poderia estar enganado. Se não poderia ser alguma embalagem de comida. Respondi que não havia nada que comêssemos no carro que tivesse aquele formato. E aí veio a pior parte. Ela me perguntou se não era eu quem tinha usado aquilo. Primeiro, eu não uso Magnum, porque não serviriam para mim. Segundo, mesmo que fosse, nós não fazíamos nada no carro daquele jeito havia pelo menos uns 4 anos. E desde então, o carro já tinha sido limpo várias vezes. Ou seja, não tinha como ser nosso. Deixei claro para ela. Não era coisa nossa. Ela tentou disfarçar de novo, dizendo que sabia disso e insinuando que talvez eu tivesse usado com outra pessoa. Eu odiei a forma casual com que ela jogou essa acusação, como se trair fosse algo banal. Mas a verdade é que era ela quem estava traindo, e só estava tentando inverter a situação. Nesse momento, levantei a voz e disse: não fui eu quem colocou aquilo lá. Eu disse a ela que nunca usei essa marca e que, mesmo que tivesse, não faria o menor sentido trazer para ela a prova da minha própria traição. Expliquei que aquilo parecia apenas uma tentativa de desviar o assunto e que, na verdade, quem estava traindo era ela. Ela fingiu estar chocada e jurou que nunca me traiu. Segundo ela, tinha sido fiel desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Depois de pensar um pouco, fez uma cara de quem se lembrou de algo e disse que provavelmente aquilo tinha acontecido quando deixou o irmão mais novo pegar o carro emprestado por um tempo. Ela nunca tinha me contado isso antes, então era difícil acreditar. Disse que tinha sido umas 2 semanas antes, porque o irmão tinha saído para um encontro e devia ter sido ele quem usou no carro. E completou dizendo que iria brigar com ele por causa disso. Eu não acreditei nem por um segundo. Sabia que ela estava mentindo, mas não tinha como provar na hora. Tentei pressioná-la, jogar um pouco de medo para ver se confessava. Mas, como esperado, ela continuou insistindo que tinha sido o irmão. Era óbvio, estava quase sendo pega e, ao invés de admitir, preferiu inventar outra desculpa. Então, peguei o celular e comecei a ligar para o irmão dela. Nesse momento, ela entrou em pânico, dizendo que eu estava perdendo tempo e que deveria apenas acreditar nela. Começou a falar que minha desconfiança mostrava a falta de confiança no nosso casamento, mas eu só ignorei. Quando o irmão atendeu, a primeira coisa que perguntei foi quando foi a última vez que ele tinha pegado o carro da irmã emprestado. Ela tentou falar algo para que ele ouvisse e repetisse a versão dela, mas eu gritei para que ela ficasse quieta. Isso a calou na hora, porque nunca tinha me visto agir assim. O irmão percebeu que algo estava errado, mas eu disse para ele não se preocupar com isso e apenas responder à minha pergunta. Ele disse que tinha sido alguns dias atrás, mas não lembrava exatamente quando. Eu percebi na hora que ele estava tentando acobertá-la. Falei que ele não estava ajudando mentindo, já que a versão dele nem combinava com a dela. E desliguei o telefone. Ele ainda tentou retornar a ligação, mas não atendi. Virei para ela e perguntei se não tinha mais nada a dizer sobre aquilo. Disse que seria muito mais fácil apenas admitir que estava me traindo, porque ela não iria gostar nada da pessoa que eu me tornaria se fosse obrigado a descobrir de outra forma. Eu estava fervendo de raiva. E como normalmente sou calmo, ela nunca tinha me visto tão furioso. Ela se levantou e foi até a porta. Pediu para eu não me aproximar, mas disse que queria falar algo. Então admitiu que tinha sido íntima com outro homem. Segundo ela, tinha apenas feito um oral nele porque estava apertada de dinheiro e havia pedido um empréstimo. Em vez de pagar de volta, decidiu quitar a dívida daquela forma. Ela até explicou para que tinha usado o dinheiro. Confesso que a história até parecia plausível, mas me recusei a acreditar. Não havia motivo para acreditar em nada depois de tantas mentiras. Disse a ela que não acreditava em uma única palavra. Eu estava convencido de que ela estava tendo um caso completo. E agora ainda queria transformar a infidelidade em algo nobre. Falei que ela era uma ótima mentirosa e que talvez outra pessoa acreditasse, mas eu não. Mesmo que a história fosse verdade, nós não estávamos tão desesperados financeiramente a ponto de precisar disso. Ela tinha feito aquilo por escolha própria. Ela tentou se defender, gaguejando, mas nada do que dizia fazia sentido. Então mandei que arrumasse as malas. Disse que teria a noite inteira para empacotar tudo, mas queria que estivesse fora de casa de manhã. Ela começou a chorar, implorando para que eu pensasse melhor e lhe desse uma chance de explicar direito. Eu disse que não, porque ela não merecia. Não foi uma mentirinha qualquer, foi sobre ser íntima com outro homem. E ainda me jogando uma desculpa como se estivéssemos vivendo na miséria. Saí da sala e fui dormir no quarto de hóspedes. Esperei que ela passasse a noite empacotando as coisas. E felizmente, foi exatamente o que fez. Quando acordei, todas as caixas estavam prontas. Ela pediu que eu a levasse até a casa do irmão, e fiz esse último favor,
apenas porque queria me livrar dela o quanto antes. O irmão estava preocupado depois da ligação da noite anterior, mas disse a ele que a própria irmã explicaria tudo. Desde então, tenho vivido sozinho na casa. Faz pouco mais de uma semana. Ela já me implorou por mensagem inúmeras vezes, mas eu ignoro todas. O próximo passo é o divórcio, e mal posso esperar para encerrar isso de vez e me separar dela para sempre. Postei aqui há algum tempo sobre minha esposa, que descobri estar me traindo depois que encontrei um pedaço de embalagem de camisinha no carro dela. Claro que ela negou, mas acabou admitindo, alegando que tinha feito um oral em um cara para que ele perdoasse uma dívida que ela tinha com ele. Eu não acreditei, porque nossa situação financeira não era tão ruim a ponto de não conseguirmos pagar essa dívida. De qualquer forma, coloquei ela para fora de casa. Logo depois, um amigo me recomendou um advogado de divórcio. Paguei, e rapidamente, ela foi notificada com os papéis. Pouco tempo depois de receber, ela apareceu em casa, chorando e implorando para eu reconsiderar. Chegou a dizer que me deixaria livre para ficar com quem eu quisesse por um ano inteiro, desde que eu aceitasse reatar. Eu só perguntei, por que ela não foi capaz de fazer algo muito mais simples, ser fiel? Disse a ela que já era tarde demais, que não precisava se humilhar, porque eu sabia que não cederia. Estava acabado. Ela saiu sem criar muito caso, o que até agradeci. A próxima vez que nos vimos foi na audiência de divórcio. Eu deixei claro que estava pedindo a separação porque ela tinha me traído. Mas, como não tinha nenhuma prova concreta, ela negou tudo. Chegou um ponto em que percebi que não adiantava insistir. Sem evidências, era só a minha palavra contra a dela. O divórcio não foi resolvido na fase de negociação porque ficou claro que ela queria ser maldosa. Pediu a casa e o carro, já que sabia que não teria chance de conseguir pensão. Eu disse que não abriria mão da casa de jeito nenhum, mas que ela podia ficar com o carro. Afinal, ele estava manchado pela traição. Fiquei muito decepcionado com a forma como o juiz conduziu as coisas. Se eu soubesse antes, teria tentado um acordo melhor na negociação. O fato de eu não ter provas da infidelidade me prejudicou muito. Então, um conselho. Se algum dia você passar por algo assim, tenha provas em mãos. O juiz me livrou de pagar pensão, mas determinou que ela ficaria com a casa, sendo obrigada a me pagar a minha parte. Também deu a ela o carro, mas ordenou que me pagasse metade do valor atual do veículo. Aceitei, mas a casa doeu. Eu tinha dado a maior parte da entrada e feito muita reforma para deixá-la do jeito que sonhávamos. E agora, ela levaria tudo. Admito que fiquei muito amargo depois do divórcio e decidi contra-atacar. Naquele primeiro post, não mencionei algo que agora é importante. Como já contei, passamos dificuldades financeiras, mas estávamos melhorando graças ao negócio dela e a uma promoção que recebi no trabalho. O que não contei é que o prédio onde ela mantinha o negócio era do meu tio, que mora nos Estados Unidos há 50 anos. Ela pagava aluguel, mas bem abaixo do valor de mercado da região. O acordo era que, quando o negócio estivesse rendendo bem, o aluguel subiria para o valor justo. Ele fez isso como um favor para nós, mas principalmente para mim. E eu sabia que poderia tirar esse favor dela. Entrei em contato com meu tio, expliquei o que queria e deixei claro que não era apenas por termos nos divorciado, mas por causa da traição. Ele entendeu, mas hesitou, dizendo que parecia crueldade demais. Eu concordei que era pesado, mas insisti. Disse que, se ela saísse, ele poderia alugar para alguém disposto a pagar o preço justo. Demorei para convencê-lo, mas ele aceitou. Deu a ela um prazo de 60 dias para desocupar. Ela me ligou furiosa, dizendo que eu estava sendo mesquinho, que já tinha conseguido o divórcio e não havia necessidade de destruir também o sustento dela. Disse que eu sabia o quanto o negócio era importante para ela e que eu estava atingindo justamente onde mais doía. Respondi que o divórcio doeu para nós dois, mas a traição doeu só para mim. Eu só estava devolvendo na mesma moeda. Ela me xingou e desligou. Uma semana antes do prazo final, ela desocupou o prédio. Fiquei satisfeito ao ver um post dela no Instagram dizendo que o negócio ficaria temporariamente fechado até encontrarem outro local. Mas eu sabia que seria um golpe pesado e que dificilmente acharia um ponto tão bom quanto aquele. Até agora, ela não reabriu, e espero que continue assim. Às vezes, sinto uma pontada de culpa por ter ido tão longe. Mas basta eu lembrar da cena dela me traindo para a raiva voltar. Desde então, ela tem mandado várias mensagens de ódio. Eu ignoro a maioria, mas, quando estou irritado, respondo só o suficiente para deixá-la ainda mais furiosa. Em breve, vou bloqueá-la de vez e seguir em frente. Talvez aí eu finalmente comece a me curar. Vai ser um processo longo, mas não tenho pressa. E isso é tudo por hoje. Se gostou,
Deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.